boa noite. Eu sou o Toninho Neves, estou aqui no seu canal 20 da NET, canal 10 da Via Max, para apresentar o tradicional programa das quinta-feiras. Então tá. E o clima continua muito estranho no país, onde 10 estados brasileiros apresentaram mobilização de caminhões e começam as notícias de desabastecimento dos postos de combustível na região oeste de Santa Catarina, principalmente ali onde funciona muito forte o agronegócio, que tem inclusive compromisso de exportação para países, inclusive da Ásia, da Europa, e os coletores de leite pararam de colher o leite, tem grandes empresas do agronegócio que pararam de abater, e isso acaba quebrando o ciclo produtivo e já preocupa altamente as autoridades de Brasília, que já mandaram força policial especial para organizar, para tentar conter a onda dos caminhoneiros que a cada dia cresce mais no país, e isso nos preocupa a todos, já que atinge a todos nós. O nosso convidado de hoje é o médico, ex-vereador e secretário da Assistência Social do município de Joinville, Dr. Braulio Barbosa, que temos a honra de receber no programa. Boa noite, Dr. Braulio. Boa noite, Toninho. É um prazer estar mais uma vez aqui contigo. Dr. Braulio, o senhor parece um homem dos 7 instrumentos, né? Eu acho que os prefeitos, quando precisam do senhor, convocam o senhor. O governador Luiz Henrique, quando o governador lhe convocou para uma missão. O senhor tem uma habilidade de tocar qualquer secretaria, pelo jeito? Não é bem assim, né? Acho que é mais por bondade mais dos governantes, né? Que nos traz aí, estamos colaborando agora com o governo Udo, com muita satisfação dentro da assistência social, experiência que já tivemos no passado também no governo do Estado. Agora, Dr. Braulio, quais são as principais demandas diárias e diuturnas, já que a assistência social ela tem que funcionar dia e noite praticamente, não tem final de semana? Como é que é essa demanda toda? Sem dúvida, nós temos várias demandas, né? As mais agudas hoje é a questão das pessoas que são abandonadas, tá? E deficientes abandonados que necessitam da chamada residência inclusiva, o menor em situação de vulnerabilidade, com uma perda de vínculo familiar, mesmo que transitória, que necessitam de abrigamento, tá? Essas são, e a questão dos moradores de rua, as questões de mulheres vítimas de violência, a questão da violência doméstica como um todo aqui em Joinville, isso é crescente. Eu conversava recentemente, enquanto delegada, com a doutora Marilisa Bem, e a violência doméstica em Joinville, do homem contra a mulher, é um dos maiores índices do Estado, né? Sem dúvida alguma, só que nós temos, vamos dizer assim, nós damos abrigamento para as mulheres quando elas estão em situação de perigo, né? Algumas são abrigadas. É um local que não é nem divulgado. É um local onde não pode ser né? divulgado, mas isso também não é muito grande, porque na maioria das vezes as mulheres elas retiram a queixa. Muitas vezes elas voltam atrás. E às vezes não dá mais, porque daí já configura a Lei Maria da Penha, né? Acontece às vezes até o flagrante, né? E aí não dá mais da mulher retirar, né? Com certeza. Mas o problema que hoje é muito agudo é a questão do abrigamento infanto-juvenil. Tá? Isso vem numa crescente, nós temos 78 vagas conveniadas e 20 vagas próprias, tá? E agora estamos recebendo também a Fundação Padre Facchini, tá? Que está entrando dentro do sistema com mais 20 vagas, tá? Inclusive o abrigamento se deu ontem, tá? As primeiras 5 crianças do total de 20 que para lá irão. Então isso existe, é uma crescente, infelizmente nós somos um município rico, mas também temos ainda uma problemática social profunda, tá? E esta é uma das coisas que mais nos incomodam e que exige um grande esforço da Secretaria para o cumprimento dessa obrigação que é o abrigamento das crianças. Há pouco eu estava vindo aqui para a televisão e vi uma mendicante na rua que ela reconhecidamente é drogada. E recentemente ela esteve grávida, ela ganhou essa criança. Como é que ficam as crianças
filhas de mulheres drogadas em Joinville. Esse assunto também bate na sua secretaria? Bate muito. Cada caso é um caso, né? Esses casos, eles são analisados individualmente. Quando há condições dentro da estrutura familiar desse abrigamento das crianças. Isso é feito, tá? Existe uma orientação dentro dos nossos CREAs, tá? Que faz essa abordagem. E quando isso não é possível, infelizmente, nós temos que dar conta de um abrigamento. Abrigamento esse que não é também definitivo, né? Durante esse período de abrigamento, o pessoal faz um trabalho junto à família para que essas crianças possam retornar ao seio da sua família e voltar a ter a sua vida, vamos dizer assim, o mais normal possível. Mas isso aí é algo crescente, como eu já disse, e que está cada vez mais incomodando não apenas a Secretaria, mas está chegando diretamente essa demanda no Judiciário, essa demanda vai também ao Ministério Público. Pois é, são coisas... Eu imagino assim, um caso desse chega no Ministério Público, ele encaminha o pedido para o juiz, pedindo que o município abrigue essa pessoa em estado de vulnerabilidade. Como é que funciona daí? Na verdade, o juiz, isso, vamos dizer assim, cai no colo do juiz, né? Então ele faz uma análise de caso a caso. Aliás, aqui os nossos juízes trabalham com muita propriedade, muita responsabilidade, mas quando não tem jeito, o juiz também não pode ficar com a criança lá no judiciário. Claro, então, ele determina o abrigamento e nós estamos cumprindo com todas essas determinações judiciais. Mas nós estamos nos antecipando a isso, com o programa, por exemplo, das famílias acolhedoras, tá? Que é um apelo para que as famílias adotem, vamos dizer assim, temporariamente essas crianças. E para isso o município paga, e hoje tem recurso para isso. O prefeito Udo, inclusive, aumentou esse recurso para $1,5 salário por mês, para que essas famílias abriguem, tá, crianças. As famílias que quiserem, é só procurar a secretaria e nós estaremos lá para recebê-los. Como é que funciona uma situação das chamadas crianças especiais, que perdem o pai e a mãe e às vezes ficam em situação difícil, né? Como é que funciona essa questão das crianças especiais? Na verdade, existe essa pendência no município, tá? Existe esta e existe uma outra pendência que é a chamada residência inclusiva. A residência inclusiva, ela está tipificada para jovens e adultos nessa condição de doentes, tá? Seja doença mental, um sequelado, enfim, que perdem o vínculo familiar, ou seja, é aquele, por exemplo, que tem um Down, os pais idosos, tá? Que vêm a falecer e muitas vezes a família, o restante da família não tem compromisso de assumir aquela pessoa, então isso vai para a chamada residência inclusiva. Nós estamos numa luta com várias instituições de Joinville tentando montar essa estrutura aqui. É difícil, Toninho, mas nós vamos chegar lá. Agora, doutor Brodo, como é que funciona a questão da cesta básica? Ainda tem em Joinville a questão da segurança alimentar? Como é que funciona? Tá. Nós trabalhamos em cima de um cadastro único da assistência social. Todas aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que precisam de algum benefício da assistência social, elas são cadastradas. Então, existe cesta básica? Existe. Mas a pessoa a família precisa estar cadastrada. A assistência social tem que ter o diagnóstico claro daquela família. Nós hoje não damos mais, por exemplo, uma cesta básica ou algum outro benefício para famílias de forma aleatória. Tá? Então, isso tem que haver um cadastramento dentro dos órgãos, dentro dos CRAs, dentro da própria sede da secretaria, de forma que a gente reconheça essa situação de vulnerabilidade, identifique o problema e, sendo a fome, então elas podem receber cesta básica. Mas tem um conselho que acompanha isso tudo? Não tem um tipo de uma transparência? Tem o conselho, desde o Conselho de Assistência Social, todas as políticas públicas, elas passam pelos nossos conselhos. Então, existe um Conselho de Segurança Alimentar, existe um Conselho de Assistência Social, existe um conselho ligado às mulheres, às questões das mulheres vítimas de violência, existem o Conselho da Criança e do Adolescente, enfim, temos os conselhos tutelares, é toda uma rede, tá, voltada para o cumprimento adequado dessas políticas públicas dentro do município. Beleza, estou aqui no oferecimento da Ambiental Engenharia, meu amigo Jurandir da Silva, vice-presidente do GEC, um abraço. O Márcio Foguezang, lá da Foguezang, empreiteira Foguezang, fábrica de tubos da Foguezang, um abraço lá para o Márcio.
Comigo também a Ótica Vision, do meu amigo Gerson, um abraço para o Gerson. A Empregador RH, meu amigo Teodoro, um abraço. A Tintão, do José Roberto Pereira. Na Tintão você escolhe a cor da tinta e a Tintão faz para você. A Exatran, Escola de Trânsito de Joinville, órgão ligado a Cetracajo, o Sindicato das Transportadoras de Carga de Joinville. Comigo também a Aceville, da Dona Classi, que fez aniversário. Parabéns para a Dona Classi. Nesta semana ela fez aniversário, nesta quarta-feira. Parabéns, Dona Classi. Muita felicidade, muita saúde. É a empresa do Ari Rabaioli, a Aceville. Autopista Litoral Sul, cuidando do tráfego, cuidando da estrada, cuidando da rodovia, no trecho Palhoça-Curitiba, comandado pelo superintendente, Dr. Paulo Castro. Um abraço aí para o mineiro, Dr. Paulo Castro. Também essa água mineral maravilhosa, a Skin, lá do Eloy. Alô Eloy, da distribuidora de bebidas Joinville. Essa água tem premiação em Paris, essa água mineral maravilhosa. Essa eu garanto, essa é a água que eu tomo. Essa água você procura em restaurantes, bares, hotéis, lanchonetes e também nos supermercados, mercadinhos. Peça sempre água da Skin. Essa água Toninho Neves garante, essa eu garanto. Boareto Empreendimentos, meu amigo Boareto, um abraço aí para o Boareto, da Boareto Empreendimentos, ali na rua Itaiópolis, 695, número 60, sala 2, todo atendimento da Boareto Empreendimentos, com galpões, apartamentos, sobrados na Barra do Sul, ali em Araquari e também em Joinville. Boareto Empreendimentos, sempre um bom negócio para você, no fone 3028 9394. Comigo também o Maga Tatu. Você quer colocar uma tatuagem? O Maga Tatu, ali, beleza? No endereço na rua Doutor João Colim, 598, sala 3, esquina com a rua Tijucas. Todo o trabalho do maior tatu de Santa Catarina, 23 anos, pioneiro no body art em Joinville. Tatuagens, piercing, remoção de tatuagem a laser, venda de materiais para tatuagem. Ele faz cursos também de maquiagem definitiva, tatuagem estética. Um abraço aí para o Maga Tatu, nosso querido Sandro Tatu, Sandro Chaves. Gostou? Até o Maga Tatu está comigo aqui também. E bom, né, Toninho? Pena que a gente já passei da fase, né? Fase de fazer uma tatuagem, né? Exatamente. Doutor Braulio, nós vamos a um rápido intervalo comercial. E eu falar um pouquinho de política também. Tu gosta de política, não gosta? Com certeza. Doutor Braulio. Com certeza. Nosso querido ex-vereador. Já voltamos em seguida. Já estamos aí de volta nesse bate-papo gostoso aí com o doutor Braulio Barbosa, nosso querido doutor Braulio Barbosa. Ainda na área da assistência social, uma pergunta. O pessoal que vem para cá atrás de emprego, né? Eles vêm aqui, gastam o dinheirinho, ficam sem condições, tem que voltar para a sua terra natal. Como é que funciona? Tem um apoiozinho da Secretaria? Na verdade, às vezes sobra para a Secretaria o acolhimento temporário por 1 ou 2 dias. Nós temos convênio para isso, junto ao Lar Marta e Maria, né? É um abrigamento temporário, exatamente para essas populações que transitoriamente aqui vêm. É um dos casos, né? Nós temos também a questão dos moradores de rua. Esses, em via de regra, eles infelizmente são adaptados a ficar na rua. Eles têm um pouso ali, eles dormem, tem um café da manhã, tem uma comidinha ou não? Não, eles têm durante o dia todo um atendimento no chamado Centro Pop. Tá desde lanche, um banho, etc. Esses dias, inclusive, conseguimos resgatar um conhecido habitante das nossas ruas. A reportagem. Ele foi realmente resgatado, foi tratado, bacana esse trabalho, tomou banho, etc. Esperamos que ele não volte à rua. Foi identificada a família. Identificaram a família? Foi identificado, mas a família já sumiu novamente. Então, o que é algo também, infelizmente comum. Entende? Mas estamos aí trabalhando para minimizar esses impactos aqui na cidade. A cozinha alimentar é da sua área? Da nossa área. Cozinha
como é a cozinha popular, popular, né? o restaurante popular. É o restaurante popular, melhor dizendo. Sim. Como é que está aí? Está atendendo? Lá na Ademar Garcia vem crescendo o movimento, já estamos em torno de 600 atendimentos, mas temos capacidade para mais de 1.000. Tá? Lá é uma agradável surpresa, porque a maior parte da população que está sendo atendida é uma população carente, ou seja, vamos dizer, é o pessoal cadastrado dentro do CAD único, e as obras do Restaurante Popular 1 estão correndo. Agora teve um problema em relação ao piso, tá? Então as obras são internas, mas acreditamos que isso vai retardar um pouco, mas vamos dizer assim, a previsão era para o meio do ano, era para junho, mas eu acho que lá para agosto... Cozinha, ela volta a funcionar com algumas... Nós estamos agora estudando a melhor forma. Os critérios nós já estabelecemos, né? R$1 para quem tem o cadastro, dentro do cadastro único. Existe uma série de pessoas que... Essa população de rua e crianças até 6 anos comem de graça, das famílias em situação de vulnerabilidade. Aposentados que ganham até um determinado valor de salário, eles pagam R$2, e o restante da população, o preço de custo, que estava em R$5, mas que infelizmente já vem subindo bastante. Isso já duplicou. O custo real, né? Exatamente. O custo real já chega a 10 e pouco em alguns momentos. Está ficando realmente pesado, tá? E com esse momento que o país passa, nós não sabemos onde é que isso vai parar. Essa comidinha aí é uma comidinha boa. Certa feita, o pessoal da imprensa esteve lá, né? E almoçaram, participaram, etc. A comida é balanceada. A comida é acompanhada por nutricionista. A comida é ótima, às vezes eu como lá também. É uma comida totalmente balanceada e muito bem feita. Tá certo. Doutor Braulio, o senhor começou na política pelo PL, lembra? Como PL. Partido Liberal, né? Foi. E o partido está querendo voltar agora, estão organizando o partido do PL voltar, né? Sim, com certeza. O senhor é PMDB? Eu sou PMDB, de cruz na testa. De cruz na testa. Estamos lá no PMDB e não pretendemos sair de forma alguma do PMDB. Pois é, doutor, há uma movimentação com o prefeito Udo Deller, que coordenou, digamos assim, a filiação de 2 secretários, o Jaumei Duarte, do Desenvolvimento, e o Raulino Sbitekoski, da Fundação Turística, né? Então se observa que o prefeito dá sinais de que pretende concorrer à reeleição, com essa chamada reaproximação com o PMDB de Joinville. Sentiu isso também? Não, assim, na verdade é natural, né? O prefeito se elegeu pela primeira vez, tá? E é natural até que pleiteie uma reeleição, tá? Esse ano vai ser um ano realmente de muito trabalho, apesar de ser um ano também complexo, né? Vai ser um ano difícil aqui dentro do Brasil, mas é um ano de muito trabalho, e o doutor Udo Deller, ele está trabalhando primeiro para a população, quer dizer, não é o foco dele, tá? O foco principal dele nunca foi a reeleição. O foco dele é servir a cidade, servir a população de Joinville. Mas a consequência disso seria uma eventual recandidatura. Na verdade, nós não conversamos ainda sobre isso, esse tema não foi aprofundado, né? Mas acreditamos que seja um caminho natural. Agora, o prefeito, ele continua abrindo mão do salário dele todo mês? Continua abrindo mão. São 2 instituições que são contempladas todo mês. Ele acaba ajudando as entidades assistenciais, filantrópicas, né? Exatamente. Ele divide o salário dele pela metade e dá metade para cada um. Metade para cada um, todo mês. Só que isso é algo dele, entende? Pessoal dele, né? Isso é algo pessoal. Eu entrevistei ele certa vez, perguntei para ele, ele disse, Toninho, para mim falar o nome das instituições até me constrange. Constrange, exatamente. Está na linha dele, na linha muito ética do prefeito Udo, né? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, e vice-versa. É a mensagem do bom samaritano. Exatamente. Entre doutor Braulio, em relação ao PMDB, está tudo bem entre o PMDB e o partido, entre o partido e o prefeito? Está tudo tranquilo, sem problemas algum. O PMDB, tu sabe que você já acompanha isso há muitos anos, de vez em quando o pau quebra, né? Só que a gente chega sempre muito unido dentro do processo de eleição. E o PMDB de Santa Catarina não é diferente do PMDB nacional, tem os seus problemas, mas estamos unidos. Esse dia, inclusive, teve aqui o nosso presidente, Eduardo Pinho Moreira, com uma mensagem excelente. O PMDB está forte e unido dentro de Santa Catarina e dentro de Joinville. O prefeito pretende abrir com essa reforma administrativa um espaço maior para o PMDB na prefeitura? Olha, não nos colocou sobre isso. O que ele está pensando é em fazer uma reforma para melhorar a gestão da prefeitura.
Tá? Nunca foi um foco muito grande essa questão político-partidária. Tá? E nós temos dentro do governo membros de elementos de vários partidos, tá? Tanto que o apoiaram e que algumas pessoas até que não o apoiaram, mas que tecnicamente são pessoas de comprovada capacidade. Então, o foco principal não é esse. É óbvio, tá? Que com a proximidade de um processo eleitoral, nós temos que valorizar os nossos companheiros, né? Então, mas isso é algo que está sendo conduzido pelo prefeito, tá? Ele tem a responsabilidade de fazer essas nomeações, de indicar essas pessoas para a ocupação dos espaços. O que ele pensa no momento, até ir lá para frente, depois dessa discussão da lote, que na verdade é algo que ainda vai demorar. Parece que ele vai jogar essa reforma para depois da definição da lote. É a posição, é a forma como o prefeito tem se posicionado, para depois da lote, algumas fundações aí, vai ser criadas algumas secretarias, e isso aí vai ser ainda discutido, tá, com a sociedade, não é algo feito à revelia. Foi ontem mesmo, tivemos a reunião do colegiado, junto com o trade turístico, tá? Isso foi explicado. Ou seja, o prefeito está ouvindo as pessoas antes de uma tomada final de decisão. É óbvio que é responsabilidade dele criar a melhor forma para se fazer a gestão da cidade nesses momentos que são difíceis. Tá? O cobertor é curto, a receita é pequena, a receita não é grande e as despesas são crescentes. Então, ele, como um bom administrador, ele está buscando a melhor forma de administrar a cidade. Estou aqui no oferecimento também da Selbet, gestão de documentos, com os irmãos Luiz Selba e Nauro Selba. Um abraço aí para o Luiz Selba. Preciso conversar com o Luiz Selba. Vou dar uma ligação aí para a Juliane. Lembra que eu tenho que falar com o Luiz Selba, tá? A Fundação ProRim de Santa Catarina, na pessoa do Dr. Ercílio Alexandre da Luz, Dr. Kiko, e o Dr. José Luiz Oliveira, Dr. Xuxo. Um abraço, boa noite e obrigado pelo apoio através da Fundação ProRim. Comigo também o despachante Guerreiro. Boa noite, Guerreiro. Um abraço, grande despachante de Joinville, cuidando do emplacamento e da documentação do seu carro no tradicional ponto ali no Santo Antônio, quase na frente da Igreja Santo Antônio. Há anos o despachante Guerreiro ali está. A AGEMED, o plano de saúde mais completo, comandado pelo Pedro de Assis, e a Soraya, um abraço para a Soraya lá, seu Pedro de Assis, e o Mário Silva, que tocam a AGEMED de Joinville, o plano mais completo. E o Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias de Joinville e região, tocado aí pelo Rolando Isler. Magatatu eu já falei, mas quero falar também da Nadoville, que tem 4 unidades na Sociedade Ginástica, no América, na AABB e no Guarani de Piraberaba. Um abraço para a dona Jane, para o Carlos Kaminski, da Nadoville. Doutor Braulio, eu queria lhe perguntar também sobre o Conselho Tutelar. Como é que funcionam os conselhos tutelares e a secretaria? Na verdade, o Conselho Tutelar, ele tem um suporte da secretaria, mas tem a sua atuação independente. Né? Eles trabalham muito com o Ministério Público, Poder Judiciário. Exatamente. Também, né? Então, essa demanda chega ao Conselho Tutelar e ele toma as providências de encaminhamento, inclusive em parceria com a secretaria. Esse ano, inclusive, Tuninho, só para o seu conhecimento, nós vamos ter algo aqui inédito aqui na nossa cidade, que é uma eleição direta para o Conselho Tutelar. Oh, que beleza. Vamos ter eleição direta. Como é que funciona isso? Uma eleição direta, como uma eleição aberta a toda a população para votar. Para a eleição de um novo conselho, vamos ter um terceiro conselho. Temos o primeiro conselho, o segundo, vamos ter um terceiro conselho. Já estamos trabalhando, tem uma comissão trabalhando com isso, tá? Inclusive envolvendo o TRE. Tá? Vai ser uma eleição bacana. Vai existir maior isso, né? Transparência total. Né? A eleição será a população, não será obrigatório o voto. Faz um trabalho extraordinário. O Conselho Tutelar de Proteção, principalmente à infância, né? Nós estamos apoiando na medida do possível, né? Temos algumas coisas que precisam melhorar, sim, sem dúvida alguma. E agora estamos procurando já um novo imóvel, né, para abrigar o novo conselho. E o ideal é que nós tenhamos 3 pontos estratégicos na cidade, cada um dentro da sua região, tá? E isso está sendo conversado e vamos aprofundar nos próximos dias, porque a eleição já está chegando aí. Tem coisa que as pessoas às vezes não gostam de falar, porque até constrange falar sobre esse assunto, mas o molestamento de criança também é um caso sério que o Conselho Tutelar também age forte nesse assunto, né? Infelizmente.
Infelizmente isso existe. Criança da mais tenra idade, né? Isso existe e geralmente ocorre com pessoas próximas. É bem próximo da infelizmente, família. infelizmente. Ok, doutor Braulio, muito obrigado pela entrevista, foi obrigado. muito esclarecedora, ótima entrevista, tenho certeza que o nosso público gostou da entrevista, entrevista muito boa, parabéns pelo seu trabalho, é importante que a população conheça o que faz a Secretaria da Assistência Social, que possa ter acesso também à assistência social de Joinville, e o doutor Braulio é essa pessoa maravilhosa aí, que acolhe todo mundo, sempre com muita simpatia, muito profissionalismo. Muito obrigado, doutor Braulio. Muito obrigado, Toninho. Estou sempre à disposição de você e do seu público aqui para qualquer esclarecimento. Legal. Este programa repete em outros horários da nossa programação, inclusive no domingo à tarde, ali por volta das 5 horas da tarde. Até lá então, e uma boa noite.